tá? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Presentes, saudar em especial o professor Marco Aurélio Seral Júnior, que muito gentilmente atendeu a esse nosso pedido para fazer uma exposição hoje nesse webinário sobre regras da Previdência e magistratura. Queria saudar toda a magistratura do Maranhão, tanto a magistratura de primeiro grau, quanto a magistratura de segundo grau, juízes, juízas, desembargadores, desembargadoras, colegas da ativa, colegas já aposentados, pensionistas. Esse evento, professor Marco Aurélio, foi um evento aberto a todos, porque, de fato, acaba atingindo a todos os colegas, né? Eu acho que há um interesse aqui. Colegas, mais uma vez eu peço que desliguem o microfone, tá? Coloquem no mudo. Então, esse é um evento aqui que interessa a todos, né? E por isso a gente deu ampla divulgação, inclusive alguns promotores de justiça, defensores públicos, né? Essas carreiras com as quais nós convivemos e que guardam um regime jurídico muito próximo do nosso, pediram inclusive para participar, professor, e a gente abriu aqui de forma muito tranquila para todos. Eu queria saudar a nossa diretoria executiva da Associação dos Magistrados. Eu vejo aqui o Douglas, né, aqui presente, a Elaine, o Queiroga, né, são colegas aí do nosso dia a dia, das nossas batalhas, né? Os demais devem estar entrando. O Jorge está aqui, né? A Marcela também está aqui, estou vendo a Marcela aqui, né? Queria também fazer um agradecimento. Ele ainda não entrou, mas já deve estar entrando. É o colega Gervásio, que também atendeu o nosso convite para ser o mediador desse evento. O doutor Gervásio, viu, professor Marco Aurélio? O doutor Gervásio, ele foi presidente aqui da Associação dos Magistrados e atualmente ele é presidente do Comitê de Investimentos da Juizprev, que é aquela previdência da magistratura, do Ministério Público e de outras carreiras jurídicas. Então, a gente já vai dar início, vou passar a palavra ao professor Marco Seral, né? Queria falar da relevância desse tema. Eu estou, professor Marco Aurélio, eu estou na magistratura já há um pouco mais de 18 anos, e de lá para cá nós tivemos sucessivas reformas da Previdência, né? Parece que todo governo faz a sua reforma, e nós tivemos aí como momentos muito marcantes, né? Mais recentemente, a emenda constitucional 20, a emenda constitucional número 41, a emenda constitucional número 103, que é essa última emenda, né? E com restrições de direitos, até chegarmos à emenda constitucional número 103, em que nós temos aí, em que se perdeu, em que a magistratura perdeu a integralidade do benefício da aposentadoria, né? Com a possibilidade, claro, aí de uma previdência complementar, de um regime previdenciário complementar, né? Mas hoje a previdência pública, né, ela será paga aí com base no limite do INSS. Então, nós temos aí uma série de reformas que interessam a todos nós, regras de transição, que eu acho que essa é uma grande preocupação dos colegas, né? Onde é que eu me enquadro, o que é que acontece comigo, e o professor Marco Seral é um especialista na área. Eu passo a ler o currículo do professor Marco Seral. O professor Marco Seral, Marco Aurélio Seral Júnior, é professor da Universidade Federal do Paraná, das áreas de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, graduação e mestrado, vice-chefe do Departamento de Direito Privado 2021-2023, doutorado e mestrado em Direitos Humanos pela USP em 2009, especialista em Direitos Humanos em 2004 e em Direito Constitucional em 2003, tem graduação em Direito pela PUC São Paulo 1999, é autor de vários artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior, autor e coordenador de diversas obras, inclusive internacionalmente. O professor Marco Aurélio Seral também foi analista do TRF, na terceira região, onde exerceu o cargo de assessor na
Corregedoria, Vice-Presidência e Gabinete de Desembargadora Federal. É professor convidado de diversos cursos de pós-graduação, é advogado e, acima de tudo, é um grande conhecedor da área. Eu vou passar a palavra ao professor Marco Aurélio Serral Júnior para começar a sua exposição. Professor, o senhor terá aí cerca de 40 minutos para a exposição, né? Claro, se o senhor precisar ultrapassar um pouco mais, o senhor poderá fazê-lo. E aí eu passo a palavra. Vai dar muito ruim, porque eu que criei esse. Eu vou ter que advertir aqui o Azarias. Toda hora ele liga esse áudio dele. Esse microfone dele. Então, professor, o Gervásio será nosso mediador, ele deve estar entrando, ele teve um problema aqui, ele me mandou uma mensagem na conexão, né? E aí a gente passa também para as perguntas ao final. Eu tenho certeza que os colegas vão bombardeá-lo de perguntas, tá? Falo sim, Bernardo, obrigado. Professor, com a palavra para a sua exposição. Muito obrigado, doutor Olídice, pela acolhida, né? Já há algumas semanas a gente vem conversando sobre esse evento. Muito boa tarde aí a todas, a todos, todas as magistradas, todos os magistrados aqui acompanhando, também os membros de outras carreiras que estão aqui como convidados. É uma honra, um prazer muito grande conversar com vocês a respeito disso. Vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo, minimamente, para cumprimentar meu amigo de faculdade, doutor Edmilson Costa Lima, que é membro da Magistratura do Maranhão. É uma alegria ter um colega de faculdade tão talentoso, né? Enfim, compondo aí um poder tão importante, aí, orgulhando os amigos de faculdade. Enfim, pessoal, vamos conversar aqui sobre previdência e magistratura, enfim, um panorama. Vou procurar fazer o mais didático possível a respeito dessas regras, que mudam tanto, elas variam tanto conforme o tempo, e, enfim, se tornam, às vezes, de uma complexidade desnecessária, né, e acabam aí atrapalhando o raciocínio, acabam aí dificultando que se saiba exatamente como estamos, né. Em geral, são regras mal redigidas também, muitas vezes, enfim, fórmulas matemáticas, portanto, a gente vai ter aí um papel inicial de compreender um pouco esse cenário, né? Ficamos aí nesses 40 minutos e depois algum espaço para algumas perguntas, fiquem à vontade também. Bom, me perdoem aí a tosse, pessoal, mas vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês, pessoal, é um ponto importante, até no tempo em que eu trabalhava no tribunal, na assessoria, eu via que alguns desembargadores, eles, enfim, às vezes não compreendiam isso, alguns amigos juízes, enfim. O primeiro aspecto para colocar é o fato de que o regime previdenciário da magistratura, apesar de uma carreira diferente, apesar de uma carreira de Estado bem diferenciada, o regime previdenciário, ele segue o parâmetro comum para os servidores públicos. Então, ele segue lá o artigo 40 da Constituição e depois, claro, a legislação local, né, a legislação do Maranhão. Então, apesar de uma carreira bem acentuada, uma carreira de Estado, a figura dos agentes públicos, enfim, nós temos isso bem definido. Do ponto de vista previdenciário, estritamente, o que nós temos? Uma gestão comum, enfim, dos direitos previdenciários, das obrigações de recolhimento de contribuição, os requisitos, enfim, temos um nicho comum, né? Ainda que os servidores públicos tenham uma outra carreira, uma outra forma de regulação jurídica da sua carreira, mas a questão previdenciária, ela é comum e já de longa data, né? Já de longa data. O que explica isso, pessoal, é o fato de que aqui, enfim, não tem algo diferente, né, para a magistratura, para os dependentes, enfim, dos magistrados, magistradas. O ponto aqui é a gestão de valores, é uma questão de macroeconomia. Então, o recolhimento de contribuições previdenciárias durante muito tempo, e lá na frente, no momento da aposentadoria, são pagos os benefícios conforme um determinado cálculo dos benefícios, enfim, conforme a idade mínima que for colocada e assim por diante. Então, já de longa data, nós temos essa perspectiva de uma
gestão comum de mesmas regras, enfim. É claro que as carreiras são diferentes, mas as regras de aposentadoria, de pensão, elas já são unificadas já de longa data. Isso é bem importante da gente frisar. O artigo 93, inciso 6 da Constituição Federal, ele faz esse indicativo, então é algo aí já bem acentuado, algo que não gera discussão, enfim, a criação de um caminho específico, de um caminho próprio, isso não vejo mais espaço para tanto, nem aqui nem no futuro, enfim, alguém pode pensar, às vezes, um novo governo estadual, federal, que cria um caminho próprio, mas, na realidade, isso não vejo muito alcance para isso, pela questão macroeconômica mesmo, não é nenhuma questão de carreira, né? A Previdência, ela cada vez mais vai se tornar uma gestão de fundo, enfim, fundo de renda, fundo econômico, então, esse ponto eu creio que já está bem consolidado. Outro ponto introdutório ainda para conversar com vocês sobre previdência de servidores, previdência dos agentes públicos, é a ideia do princípio tempus regit actum. Então, a ideia de que aquele direito, aquela aposentadoria, aquela pensão é regida pela norma vigente ao tempo em que se preencheram os requisitos. Então, quando a pessoa atingiu os requisitos para aposentadoria, quando houve o evento óbito, a pensão é calculada conforme aquela regra vigente naquele momento, e assim por diante. Então, nós temos aqui também uma outra regra bastante oportuna, bastante firme aqui no direito previdenciário, que é essa ideia do tempus regit actum, enfim, a norma vigente no momento do fato previdenciário é a que regulamenta aquilo ali. A contraface disso é a ausência de direito adquirido à norma jurídica, né? Na tradição daquele entendimento, daquela súmula do Supremo Tribunal Federal, então não há direito adquirido a regime jurídico. É claro que isso leva a um conformismo muito grande do servidor público, do magistrado, enfim, ele está lá 20, 30 anos esperando, né, um processo, 20, 30 anos esperando um formato de aposentadoria, pautando a sua vida por conta disso, e de repente muda-se tudo, né? De repente muda-se tudo. Então, não há direito adquirido a regime jurídico, enfim, isso é bem acentuado também, quanto muito se espera e se trabalha a partir de regras de transição. Então, vem um novo modelo, vem um novo regime jurídico, e por conta disso se tem aí no máximo, enfim, a expectativa em torno de regras de transição, regras intermediárias, né? Isso pelo menos no Brasil, ele tem sido aí bastante tranquilo com isso, né? Sempre as mudanças são acompanhadas de regras de transição. A cada nova reforma, é claro, são suprimidos direitos ou dificultados direitos, mas isso vem atrelado a algum tipo de regra de transição. Então, esse aspecto é bem importante também. Há um nível de injustiça aqui, é claro, né? A pessoa está caminhando, ela está lá se aproximando da sua aposentadoria, falta um mês, um ano, meio ano, e de repente muda-se tudo, e ela perde tudo, vamos dizer assim, né? Ou no máximo se encaixa na regra de transição. Então, há um nível de injustiça aqui. Porém, é um elemento assim, bem consolidado na jurisprudência do Supremo. Pode faltar um dia para se aposentar, se mudam as regras, a pessoa realmente não tem direito adquirido, não tem um regime jurídico consolidado, passa a buscar as novas regras, o preenchimento das novas regras. E, como a gente vem vendo isso, cada vez mais idade mínima, cada vez mais tempo de contribuição, e assim por diante. Então, vejam vocês que a perspectiva, o modelo sempre tende a ficar mais difícil, né? Essa é a perspectiva que a gente tem visto em geral. Então, vamos lá, pessoal, vamos avançar um pouquinho nessa conversa. Eu também quero pontuar para vocês algumas questões importantes aqui. A gente tem, nessa questão do direito adquirido, do tempus regit actum, enfim, nós temos algumas características, alguns momentos-chave na questão das várias emendas constitucionais que foram sendo aí promulgadas e afetando
a previdência dos agentes públicos, a previdência dos magistrados. Tudo leva em consideração a data de ingresso no serviço público. Esse é um item muito importante para que a gente faça o nosso raciocínio, para que a gente faça a nossa reflexão aqui. Então, um primeiro ponto importante, a data de ingresso no serviço público, ela é determinante de algum modelo jurídico, do modelo jurídico que será aplicado em termos de previdência. Quem ingressou até a emenda 41 de 2003, né, a data de ingresso no serviço público até a emenda 41 de 2003, as pessoas que ingressaram antes disso ainda têm direito à aposentadoria integral, e desde que preencham as regras de transição, enfim, que foram, né, que são colocadas daí por diante com inúmeras modificações. Então, esse é um primeiro ponto importante. Só tem direito à aposentadoria integral quem ingressou no serviço público até a data da emenda 41 de 2003. Tinha uma variação com a emenda 2098, mas depois isso foi esticado, foi prorrogado até a emenda 41 de 2003. É o primeiro ponto importante. Os magistrados, as magistradas que entraram após essa data no serviço público, infelizmente não têm direito à aposentadoria integral. Tem direito a um outro modelo de cálculo do valor dos benefícios. Então, esse é o primeiro ponto importante. Não tem tese, não tem o que fazer, é algo totalmente consolidado. O ingresso no serviço público, a partir de 2004, não tem direito à aposentadoria integral. Um modelo, um caminho, pessoal, totalmente já consolidado. Não tem judicialização, não temos tese, então não tem o que fazer. Não tem uma possibilidade de retroagir isso, enfim, né, a gente tem aqui algo já bem fixado. Daí para frente, né, quem ingressou a partir da emenda 41 de 2003, o que nós vamos ter, pessoal? Uma aposentadoria calculada com base na média das contribuições, mas uma média das contribuições previdenciárias que não fica limitada ao teto do regime geral de previdência, hoje em R$ 7.000 praticamente, 7.032. Então, se faz ali uma média das contribuições, previdenciárias, tempo de magistratura, tempo de advocacia, tempo de iniciativa privada, tempo de um outro cargo público, por exemplo, de auxiliar, né, auxiliar judiciário, escrivão de polícia, assim por diante. E aí se vai encontrar um valor ali, R$ 15.000, R$ 20.000, 10 mil, enfim, um valor que pode ultrapassar o teto no regime geral, não tem problema. Então, é uma segunda faixa de possibilidade. Aos mais antigos, né, quem ingressou antes da emenda 41 de 2003, a possibilidade da aposentadoria integral. Mas é claro que desde que cumpram os requisitos das regras de transição. Esse é o primeiro ponto. E um segundo momento é quem ingressou a partir da emenda 41 de 2003, que tem direito a uma aposentadoria não mais integral, só que ela pode superar, enfim, o teto do regime geral. Se as contas superarem, enfim, né, depende do tempo de magistratura, depende do tempo de contribuição anterior, uma série de situações. Então, pode superar o teto do regime geral. Deu ali 10 mil, 15 mil, 20 mil, não tem problema. Só que não é uma aposentadoria integral. Isso é bem consolidado, pessoal. Isso é algo assim, não vejo nenhum caminho jurídico, não vejo, enfim, nenhuma possibilidade de alteração disso. A emenda 41 já tem quase 20 anos, né, 19 anos, enfim, já algo ultrapassado. Deixa eu responder aqui algumas questões do chat, pessoal, trazer para vocês aqui. Eu fui concluindo. Professor, me perdoe a interrupção. Eu acho que só para a gente organizar bem os trabalhos, os colegas podem deixar armazenar as perguntas, e aí o senhor vai respondendo no final. Não é melhor assim? Ok, não, tudo bem. Os colegas podem deixar aqui as perguntas depositadas, e aí ao final o senhor responde. Maravilha, perfeito. Sigo a presidência aqui. Então, nesse sentido, pessoal, a emenda 41 é um marco temporal importante.
né? E a partir da emenda 41 não há mais aposentadoria integral, ela extingue mesmo a aposentadoria integral, que fica possível apenas nas hipóteses de regra de transição. Também eu digo a vocês, se vocês não cumprirem os requisitos das regras de transição, tempo de contribuição, normalmente tem um pedágio, normalmente tem uma idade mais alta, normalmente tem um tempo mínimo de serviço público, também não terão aposentadoria integral. A regra deve ser cumprida, né? Simplesmente o fato de ser mais antigo, né, ter ingressado antes da emenda 41, não é isso por si só, não permite, por si só não permite a aposentadoria integral. Há necessidade do cumprimento dos requisitos, né, sobretudo o tempo de contribuição, que é alto, mais o pedágio, a idade, o tempo mínimo de serviço público, enfim, tem gente que às vezes não alcança o tempo de serviço público, o tempo de carreira, enfim. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um desembargador federal do TRF da Terceira Região, onde eu trabalhava, e ele veio do Ministério Público Federal. Então, ele pegou um gancho ali que ele não previu por conta da troca de carreira, né? Uma regra de transição que exigia um tempo mínimo na carreira. E ele veio pelo quinto para o tribunal e dançou, né? Não se atentou a isso e pegou um gancho maior do que gostaria. Enfim, então são várias situações, pessoal, são vários elementos que a gente deve considerar aqui. Um ponto importante, que mais ou menos está aí nas perguntas, mas as perguntas são um pouco mais específicas, o ingresso é no serviço público, né? Então, não é um ingresso na magistratura, pessoal, é um ingresso no serviço público, enfim, e ele pode ter se dado em qualquer cargo, não necessariamente na magistratura, um cargo de nível técnico, de nível médio, de nível superior, enfim, qualquer cargo público admite essa disposição da emenda 41 de 2003. O que se exige aqui é que o vínculo com a administração pública ele não tenha se interrompido de nenhuma maneira, em nenhum momento. Então, não pode ter havido aqui uma exoneração do serviço público. Aquela questão de passar de um concurso para o outro, que é algo bastante comum no serviço público, isso pode acontecer, isso é admitido, a troca de cargo público, desde que o primeiro tenha sido anterior à emenda 41 de 2003, mas não pode ter havido uma interrupção. Uma interrupção. Então, a pessoa foi para a iniciativa privada, voltou, se exonerou para estudar para a magistratura e, enfim, e voltou depois de 2003. Então, são, assim, os pontos que devem ser pensados, né? Enfim, a gente não pode ter aqui aquela questão da interrupção do vínculo com o serviço público. Então, esse é um elemento importante e não dá para afastar também. Quem saiu da esfera pública antes da emenda 43 e só volta depois, esse ponto falando sobre os juízes, sobre previdência. Então, pessoal, isso é bastante importante. Também não tem tese, também não tem como contornar essa situação. O texto constitucional ele é bem aqui específico, né? Ele fala ingresso no serviço público até a data da emenda 41 de 2003. Então, tem que ser um cargo público, um cargo comissionado não encaixa, um emprego público, às vezes a pessoa era advogada da Petrobras, advogada do Banco do Brasil, também não se enquadra, é serviço público em sentido estrito, né? E o elemento-chave aqui, a pessoa pode ter passado em 10 concursos, não tem nenhum problema, que é uma coisa, enfim, hoje bastante recorrente, né? O pessoal começa mais humilde, num cargo técnico, vai estudando, vai aprimorando, passando em outros concursos, até chegar, enfim, num cargo bacana como a magistratura. Não há nenhum problema com relação a isso, só que deve haver aí, enfim, ou não haver a solução de continuidade. Esse é um ponto-chave, esse é um ponto aqui capital nessa conversa nossa, pessoal, tá bom? Então, esse aqui
esse é um outro ponto, enfim, fundamental que eu passo a vocês aqui. Bom, eu falei para vocês, né, antes e depois da emenda 41 de 2003, quem ingressou antes tem direito à aposentadoria integral, e desde que preencha as regras de transição. Quem ingressou após a emenda 41 de 2003 já tem uma outra forma de cálculo da sua aposentadoria, que é aquela pela média das contribuições. Isso pode variar muito, isso pode variar bastante, enfim, se a pessoa tinha lá uma contribuição mais baixa antes, e só teve uma contribuição mais alta após o ingresso na magistratura, se veio de cargos assim que já tem uma remuneração interessante, então, antes da magistratura a pessoa foi delegado de polícia, foi, enfim, né, cargos, procurador, cargos que já remuneram já de modo um pouco mais interessante, então é claro que a média vai subir. Se a pessoa era só advogado, recolhia só facultativo, então é claro que a média vai ficar mais baixa. Então é algo aqui que somente a partir de uma perspectiva de cálculo, né, um cálculo concreto, é que a gente vai ter aí, de fato, o valor estimado de um modo correto. Então, esse aspecto, ele varia muito, mas é uma média que pode ultrapassar o teto do regime geral do INSS. Se der 15, 20, 25 mil, né, não há nenhum problema, enfim, pode ultrapassar o teto do INSS, isso é bem tranquilo. O problema, né, talvez a grande desvantagem, seja o terceiro momento que eu vi, conversando aqui com o doutor Onitzi, é o que acontece, né, na magistratura do Maranhão, para o funcionalismo do Maranhão, a partir da Lei 11.636, do final de 2021. Nós temos na Constituição Federal, desde a emenda 41, a inserção dos parágrafos 14, 15 e 16 no artigo 40, lá da Constituição Federal. Esses artigos, eles permitem, né, desde 2003, vocês vejam que nem chega a ser uma novidade, desde 2003, eles permitem que o ente federativo, ele, quando ele criar a instituição de previdência privada, a sua previdência complementar, a partir desse momento, ele pode... A partir desse momento, o Estado, enfim, o ente federativo, o município, a União Federal, podem fixar para a aposentadoria dos seus servidores, dos seus agentes públicos, o teto do INSS. Então, esse seria o terceiro momento chave aqui nessa nossa conversa. Antes da emenda 41, aposentadoria integral, a partir da emenda 41, média das contribuições, mas ela pode ultrapassar o teto do INSS, e a partir da instituição da entidade de previdência complementar, quem ingressar no serviço público daí para frente, essa pessoa já está vinculada, enfim, a um regime previdenciário que segue o teto do INSS. E quem quiser mais do que isso, deve buscar a previdência complementar. Esse terceiro momento, que na União Federal já aconteceu em 2012, muitos estados já estabeleceram isso há muito tempo, enfim, na sequência da União Federal. Enfim, cada estado tem a sua autonomia federativa, a sua autonomia política para isso, e agora isso chega no estado do Maranhão, muito por imposição da emenda constitucional 103 de 2019. A emenda 103 de 2019, ela fixou um prazo de 2 anos para que os estados que não tivessem previdência complementar, os estados, municípios, enfim, que não tivessem previdência complementar, que eles criassem essa instituição de previdência complementar em até 2 anos. Ou seja, seria novembro de 2021, né? Passou um pouquinho aqui, dezembro de 2021, mas também não há nenhuma penalidade, nenhuma diferença em relação a isso. Tá bom, pessoal? Então, aqui não tem nenhum tipo de sanção. O arranjo de constitucionalidade que vem na Lei 11.636 do Maranhão, ele está adequado, enfim, eu fiz uma leitura da lei agora à tarde,
é uma legislação que segue a Constituição, tem um parâmetro constitucional adequado, não vi nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade. Segue bem os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal, que justamente colocam essa situação, né? O ente federativo, o Estado do Maranhão, ele, a partir do momento em que ele criar a previdência complementar, dali para frente, os servidores que ingressarem dali para frente já estão submetidos a um regime jurídico previdenciário, onde se segue o teto do INSS, e quem quiser uma previdência, um valor de aposentadoria maior, adere à previdência complementar. Então, esse arranjo, ele segue bem o que está na Constituição, pessoal. Não vejo aqui nenhuma ilegalidade. Esse foi um texto muito bem construído, assim claro, né, ele é prejudicial aos servidores, aos agentes públicos, mas ele segue estritamente o parâmetro constitucional, não tem inconstitucionalidade, né? Eu quero só frisar isso para vocês, não é que ele é bom, mas ele não é inconstitucional, ele segue o que está acontecendo no Brasil todo, né? Então, nós temos essa perspectiva. Assim como a Constituição coloca, a Constituição Federal coloca, esse regime é obrigatório para quem ingressar a partir de então. Somente para os servidores, servidoras, magistrados, magistradas novos, né? Quem ingressa daqui para frente. Quem, mesmo que troque de carreira, como falei para vocês agora há pouco, a pessoa é lá auxiliar do judiciário, analista judiciário, e passa no concurso agora, ingressa, não sei se tem algum concurso em andamento, ingressa em fevereiro de 2022 na magistratura. A partir de então, o que vai ocorrer? Essa pessoa, se já tiver um cargo público, já tiver um vínculo com a administração pública, não acontece nada, somente esse regime somente aplicável aos servidores novos, aos magistrados novos, magistradas novas, enfim, que não tem vínculo com a administração pública. Daqui para frente, enfim, os quadros novos daqui para frente, eles têm assegurado pelo Estado do Maranhão apenas o teto do INSS, e quem quiser algo a mais, adere à Previdência Complementar, enfim, que vem da Lei 11.636. Isso também é um ponto fechado, pessoal, não tem aqui, não tem diálogo, não tem como encaixar no regime anterior, enfim, esse é um elemento aqui bastante fechado aqui, pessoal, não vejo, não tem caminho para isso aqui. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? É uma previdência complementar obrigatória para os novos servidores, novos magistrados e magistradas, porém, aos mais antigos, né, e aqui nós temos o artigo 22 e 23, por exemplo, da lei, são os mais importantes nesse sentido, e eles também têm aí uma consonância com o artigo 40, parágrafo 16 da Constituição Federal, aos servidores mais antigos, aos magistrados mais antigos, às magistradas mais antigas, é possível aderir à Previdência Complementar. Mesmo aos mais antigos, é possível aderir a essa Previdência Complementar. Isso, vou explicar para vocês, e creio que possam até aparecer aí perguntas a respeito disso. Fica como uma opção, a Constituição assegura, a Lei 11.636 assegura também, isso está nos artigos 22 e 23, e aqui, pessoal, entra muito um cálculo estratégico, um cálculo financeiro estratégico, quase como pensar em um investimento. A questão aqui é muito menos jurídica do que estratégica. Juridicamente, eu vou mostrar para vocês algumas questões, mas é muito mais uma questão financeira, é uma questão muito pessoal, uma questão concreta, né, da vida de cada um de vocês, como é que essa pessoa está, como é que a situação previdenciária dessa ou daquela pessoa. Então, é permitido, né, nos termos do artigo 23 da Lei 11.636, é permitida a adesão dos mais antigos à Previdência Complementar, e isso se dá mediante o benefício especial. O benefício especial, ele é um incentivo financeiro para que os mais antigos adiram à Previdência Complementar. Em linhas gerais, é isso.
O benefício especial na esfera da FUNPRESP, né, Previdência Complementar dos servidores federais, é a devolução de uma parte das contribuições lá na frente, no momento da aposentadoria. Outros estados têm trabalhado esse incentivo financeiro no momento da adesão ao programa de previdência complementar. Então, o Paraná, por exemplo, acabou de editar uma legislação estadual de incentivo à previdência complementar. Já tinha previdência complementar e ela fez um programa de incentivo à adesão de previdência complementar. E, nesse caso do Paraná, que fala por estar próximo, foi feita uma tabela. Então, se a pessoa adere à previdência complementar, o benefício especial corresponde à devolução de um valor ali, correspondente ao tempo de serviço público, correspondente ao valor da remuneração, enfim, é uma série de variáveis. O benefício especial ele não é definido em lei, ele pode ser trabalhado na autonomia legislativa daquele estado, daquele ente federativo. Pode ser uma devolução das contribuições só lá na frente, no momento da aposentadoria, pode ser uma devolução imediata de uma parte das contribuições, enfim, o Estado tem autonomia para criar isso daí. No caso do Maranhão, o artigo 23, ele diz que isso será definido por lei específica. Então, uma lei estadual vai trabalhar o benefício especial. Como é que será isso? Pode ser uma devolução imediata de uma parte das contribuições, com uma tabela, normalmente por conta do salário, por conta do tempo de serviço público, ou pode-se trabalhar isso lá na frente, né, quando as pessoas se aposentam, né, adere agora e no momento da aposentadoria recebe um montante. Então, em linhas gerais, esse é o benefício especial. É um incentivo financeiro a aderir à previdência complementar. Muita gente talvez esteja se pensando, poxa, mas eu tenho direito a uma aposentadoria integral, eu tenho direito a uma aposentadoria pelo menos superior ao teto do INSS, por que eu vou aderir à previdência complementar e perder um direito supostamente maior? Então, é aqui, pessoal, que eu falo para vocês que entra o cálculo estratégico, que não é jurídico, é estratégico, é financeiro, é quase o campo do investimento aqui, um campo financeiro mesmo. Depende muito da idade dos senhores, das senhoras, depende muito de quando ingressaram no serviço público, quanto tempo de contribuição tem na carteira, se já estão nesse regime intermediário, né, após a emenda 41, que dá direito a uma média das contribuições. Então, depende de muitas coisas. Eu vou falar para vocês do meu caso especial, para vocês assim, pensarem a partir de um ponto de vista concreto. Eu tenho 46 anos, eu tenho 20 e poucos anos de serviço público. Hoje, eu me aposento daqui a 20 anos, com 65 anos. Apesar de ter direito a regras de transição, a uma possibilidade remota de me encaixar na aposentadoria integral, daqui a 20 anos, pessoal, eu nem sei se a gente tem uma previdência pública ainda. É um horizonte de tempo muito grande, né? A gente vê mudanças quase que bienais na esfera da previdência. Então, eu não aposto muito que eu vou ter uma previdência com aposentadoria integral e assim por diante daqui a 20 anos. Eu tenho 20 e poucos anos de contribuição, mas a idade baixa ainda, uma exigência de mais 20 anos pela frente. Não aposto muito que eu vá ter aposentadoria integral. O risco de mudança é gigantesco. Então, o que as pessoas têm feito quando aderem ou não à previdência complementar, mesmo os mais antigos, é algo nessa linha. Eu tenho 40 e poucos anos, daqui a 20 talvez isso não exista. Daqui a 20 talvez tenha mudado tudo, ou se coloque a idade mínima em 70 e 75 anos, assim por diante. Como a gente tem observado nos projetos de emenda constitucional, nas propostas de emenda constitucional. Temos batido na trave em relação a isso, temos chegado em termos muito próximos desses. Então, muita gente pensa que o modelo vai ficar tão ruim que talvez valha a pena
vale a pena aderir à previdência complementar. Uma outra vantagem financeira que está embutida nesse aspecto é a questão da contribuição. Quem adere à previdência complementar só contribui no montante correspondente ao teto do INSS. Não contribui pelo teto, não contribui na integralidade da remuneração. Então, o que essas pessoas acabam fazendo é economizar contribuição mês a mês. Ganham um fluxo financeiro bem razoável ao longo dos seus meses e investe esse dinheiro, aloca esse dinheiro, enfim. Né, a gente tem essa perspectiva, ao invés de recolher 22% de toda a sua remuneração, a pessoa passa a recolher por volta de 14 ali, sobre, no máximo, R$7.000, teto do INSS. A gente vai ter um espaço financeiro onde se deixa de contribuir, e a pessoa pega essa contribuição previdenciária e usa esse recurso. Então, é o raciocínio financeiro que tem sido feito por quem adere à previdência complementar. É claro, se alguém está aí há 1, 2, 3, 4 anos de se aposentar, eu não recomendo que faça isso. Eu creio que a pessoa está muito próxima de se aposentar, mesmo que venha uma nova reforma da Previdência no ano que vem, com o novo governo. Agora, quem está na minha situação, 10, 15, 20 anos pela frente, o risco de mudança é gigantesco. É só observar o que a gente teve nos últimos 20 anos, inúmeras emendas constitucionais. Hoje, um país com uma situação econômica com certeza não tão favorável como 20 anos atrás, o risco de novas reformas eu dou como certo. E a gente tem, por exemplo, a reforma administrativa, também um outro grande passo para que se leve ao fim os regimes próprios ou que eles sejam aí minorados, né, diminuídos ainda mais. Então, é uma questão, pessoal, de análise de cenário. Enfim, é um pouco de futurologia, mas a gente tem aqui elementos muito concretos, né? A gente tem visto esse incentivo grande à previdência complementar, e para algumas pessoas talvez possa ser interessante. E uma série de mudanças, uma série de projetos que mostram que o regime próprio vai se tornar algo muito distante, né? Aposentadorias com idades cada vez mais altas, enfim. Então, creio que é uma questão muito pessoal de cada um. Quem tem 30 e poucos anos, tem 10 de magistratura, 15 de magistratura, tem 30 e poucos anos. Bom, é um horizonte gigante até se aposentar. Quem já falta 1 ano, 2 para se aposentar, bom, vale muito a pena ficar como está e cuidar das regras de transição, de repente buscar mais tempo de contribuição, de carreiras antigas, de iniciativa privada, assim por diante. Então, são aí perspectivas muito particulares, né, que o ideal é que sejam tratadas numa consultoria individualizada. Mas, em termos assim, de cenário, eu creio que são os principais pontos para passar para vocês. A vantagem de aderir a uma previdência complementar do Estado vem do fato de que o Estado do Maranhão ele é patrocinador, então ele também coloca a sua contrapartida, né? Ele também coloca algum aporte de recursos. Se vocês buscarem uma previdência privada de um banco privado, banco X, banco Y, enfim, o que vai acontecer é que vocês vão trabalhar sozinhos, vocês vão investir sozinhos. Aderir à previdência complementar do Estado dá um nível de segurança maior do que buscar um banco privado, em que o Estado também coloca a contraparte dele, sempre é mais seguro, né, pessoal? Todos nós aqui estamos em carreiras públicas, a gente sabe bem que há um nível de segurança econômica e jurídica maior em torno disso. Então, é um ponto interessante. Mas vocês também podem aí, enfim, aderir a um plano de previdência privada de um banco, enfim, não é proibido, enfim, só que não tem a mesma característica, né? Isso não vai gerar a contrapartida por parte do Estado. Outro ponto, né? Uma previdência fechada, uma entidade fechada de previdência complementar, enfim,
só aderem os servidores, as servidoras, não tem aí a possibilidade de alguém de fora aderir, então leva realmente a um nível de segurança bem interessante. Outro aspecto importante, que até colegas assim antigos acabam não se dando conta disso. O plano de benefícios, ele vem em um regulamento, então, são regulamentos normalmente de alta complexidade, são regulamentos muito minuciosos sobre quais as situações cobertas, os valores, enfim, há um segundo momento nessa conversa também, que é a edição do regulamento, enfim, a adesão ao plano, então há toda uma segunda etapa bem minuciosa, enfim, um contrato de seguro, praticamente. E, em relação a isso, o plano de benefícios ele é mais enxuto, né? Ele vai tratar de invalidez, de morte e dos benefícios por sobrevida do assistido, que seriam correspondentes às aposentadorias, né? Que não se fala exatamente essa nomenclatura, mas, em linhas gerais, é isso que um plano de previdência complementar vai tratar, né? Invalidez, morte e sobrevida do assistido, que aqui seria correspondente ao complemento da aposentadoria. Creio que seria por aí. E um ponto importante, pessoal, que até colegas experientes às vezes se confundem, tomam um susto, a previdência complementar, mesmo a estatal, a promovida, né, organizada pelo Estado, ela não garante a aposentadoria integral. Esse ponto é bem importante, às vezes as pessoas não se atentam a isso. Nós temos aqui um plano de benefício de contribuição definida. A única coisa que é certa é a contribuição previdenciária. Então, a contribuição vai incidir a partir do teto do INSS, conforme o regulamento estabeleça, então vai ser de 1%, de 10%, enfim, o Estado põe a sua contraparte, enfim, uma contribuição que é definida lá no regulamento, no plano e assim por diante. E o benefício não é certo. As pessoas muitas vezes creem que a previdência complementar ela vai assegurar por outro caminho a aposentadoria integral. Isso não acontece. Isso só acontecia, pessoal, naqueles planos de previdência privada dos anos 70, dos anos 80, e todos quebraram. Todos quebraram. Aqueles planos, tanto de bancos como de empresas, enfim, foi o único momento histórico em que se trabalhou previdência privada com um benefício definido, né? Você vai se aposentar com tal salário. Aqui nós temos uma ideia de contribuição definida, ou seja, vocês sabem quanto contribuem. Lá na frente, o órgão previdenciário, ele pega esses valores e vê o que dá para fazer. Em termos assim bem coloquiais, eu quis deixar dessa maneira para que fique muito claro para vocês. Então, vocês sabem, mês a mês, né, quem aderir à Previdência Complementar, sabem mês a mês o quanto vão contribuir. R$1.000 por mês, R$2.000, enfim, né, cada um no seu caso concreto. Lá na frente, o órgão previdenciário, ele vai ver o que dá para pagar com esse montante arrecadado ao longo aí das suas vidas. Então, aqui um ponto importante é esse. Aqui o benefício é de contribuição definida. O benefício é incerto. Seja sacando tudo de uma vez, né, levantando os valores todos de uma vez, o chamado resgate, ou recebendo mensalmente, não há o direito a uma aposentadoria integral ou algo assim. Vai se ver o que dá para fazer com os montantes que estiverem ali recolhidos. Creio que isso também é um ponto bem importante aqui. Então, aqui em relação à Lei 11.636, eu queria que eram os pontos mais importantes, e vou também trazer para vocês, muito rapidamente, o artigo 3º da Lei Complementar 219, de 2019, enfim, muda, né, a Lei Complementar 73, de 2004, que é digamos assim, o regime previdenciário do Estado do Maranhão. E aqui nós temos, em linhas gerais,
No artigo 3º, a pensão por morte, e aí um ponto bem positivo para vocês, são afastadas as regras de redução do benefício de pensão que foram trazidas pela Lei Complementar 103, mantidas na prática as regras que vocês já tinham. Esse é um ponto bem favorável, porque as regras de pensão, a partir da emenda 103, e que pegam servidores federais, por exemplo, são extremamente draconianas. Você reduz o benefício em 50% e coloca 10% para cada dependente, uma cota individual de 10%, cotas irreversíveis, aqui algo bem complicado mesmo, em um momento bem assim, inoportuno, né, da vida das pessoas, mesmo para magistrados. Eu tenho conversado com o presidente da associação lá do Mato Grosso do Sul, e a gente está tentando solucionar um caso de um colega de lá, que mesmo, né, magistrado, com salário, uma remuneração interessante, a pensão por morte, reduzida nesses termos da emenda 103, levou a família a uma situação muito complicada, enfim. Então, vocês aí no Maranhão, com a Lei Complementar 219, estão bem confortáveis. Ela afasta as regras de pensão da emenda 103. Isso é bem interessante. O artigo 4º, ele majora a contribuição previdenciária para 14%, enfim, seguindo bem na esteira da emenda constitucional 103, enfim, aqui o que nós temos é a exigência de uma lei local para tratar de matéria tributária, né? Então, aqui é uma extensão da emenda constitucional 103, e o ponto aqui simplesmente é a questão tributária, né, que exige uma lei local para a majoração de alíquotas, e refletindo também na contribuição patronal. O artigo 5º, ele coloca a contribuição patronal, enfim, de pelo menos 15% até 44%, né, colocando que é o dobro da contribuição dos segurados. Então, também aqui um ajuste tributário, né, enfim, simplesmente aqui a ideia de que nós temos a necessidade de lei local para tratar de matéria tributária. Enfim, a Constituição Federal não se aplica imediatamente, né, ela demanda essa questão da lei local tributária. Um outro item aqui que eu quero falar para vocês, pessoal, e aí eu passo, estou vendo que já me extrapolei bastante o tempo aqui, e aí eu passo a responder as questões, é o fato, obrigado, senhor presidente, é o fato de que as mudanças no regime próprio, estabelecidas pela emenda constitucional 103, só apanharam de imediato os servidores federais, né? Os servidores federais. Os servidores estaduais, municipais, enfim, distritais, só terão ou tiveram, depende do caso, mudanças no regime previdenciário a partir da lei local, a partir do momento em que houver a reforma local. Enfim, muitos estados já fizeram, né? Mas, pelo que eu estudei ao longo desses dias, o Maranhão agora que está promovendo algumas mudanças, né? Teve a Lei Complementar 219, em 2019, a criação da Previdência Complementar pela Lei 11.636, e agora, né, a criação do comitê, enfim, que vai adequar o RPPS, assim por diante. Enquanto não vem essa mudança local, vale para os servidores estaduais, para os magistrados, as magistradas, valem as regras da Constituição Federal e da legislação local, as regras anteriores. Então, até que venha essa mudança, vale o regramento anterior. Então, podemos dizer que houve no Maranhão uma continuidade do regime previdenciário que havia antes da emenda 103. Lá em 2019, por conta de questões de consenso político, de falta de consenso político, não se aprovou a reforma da Previdência integralmente. O regime próprio foi alterado apenas para os servidores federais e se jogou a mudança posterior para a chamada PEC paralela, que não caminhou também, e aí o que aconteceu é que alguns estados foram promovendo as suas reformas, alguns, na maior parte, acompanhando a emenda constitucional 103 de 2019, outros mudando uma coisa ou outra, mudando uma idade mínima, enfim, mas nada muito discrepante, enfim.
E quem não alterou ainda, como é o caso do Maranhão, ou alterou poucas coisas, ficam válidas as regras de aposentadoria anteriores. Então, é muito interessante trabalhar o direito adquirido, né, enfim, pensando nas regras anteriores, inclusive as regras de transição anteriores, enfim, enfim, esse aqui é um panorama geral que eu vinha pensando de trazer para vocês. Né? A gente tem aí mudanças na aposentadoria compulsória, foram pensadas, eu creio que isso não vai mais para frente, uma diminuição da compulsória para 70 anos, enfim, creio que isso não avança mais. Falei para vocês aqui da aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, enfim, são inúmeras possibilidades, o ideal é que a gente trabalhe isso mais a miúde, né, mais concretamente. E em termos de aposentadoria por invalidez, por incapacidade para o trabalho, uma última colocação aqui é que a emenda constitucional 103, ela coloca uma etapa anterior obrigatória, que é a da readaptação. Mas, a meu ver, eu tenho colocado isso nas palestras que tenho falado para agentes públicos, a meu ver, para a magistratura, a readaptação não se aplica. Então, havendo uma redução de capacidade laboral, física ou intelectual, não seria viável a inserção de um magistrado e de uma magistrada em outro cargo, não por falta de capacidade técnica, mas porque não se encaixa com a questão da carreira, enfim. Então, eu creio que iríamos diretamente para a questão da constatação da incapacidade e aposentadoria. Então, creio que, em linhas gerais, é isso, pessoal. São muitos temas, né, são muitas coisas, e acho que avançar mais do que isso fica até enfadonho, fica até um pouco chato, né? Prolonguei bem aqui o meu tempo aqui. E, presidente, eu creio que agora eu devo responder as perguntas aqui, né? Dar uma olhadinha aqui no chat, né? Então, vamos lá, pessoal, já recapitulo isso aqui rapidamente. Pois não. Professor, não, só para dizer para o senhor, nós teremos aqui como nosso mediador o nosso colega Gervásio, mas ele me passou uma mensagem agora há pouco, ele teve um imprevisto e não vai poder participar, né? Mas isso não é problema, nós tivemos aqui, nessa palestra de hoje, 70 colegas, né? Acho que foi nosso recorde aqui nos webinários da Associação dos Magistrados do Maranhão. Eu acho que está todo mundo preocupado com a Previdência, né, com o que vai acontecer com o seu futuro. Então, nós tivemos aqui uma audiência muito expressiva, são muitas as perguntas que nós temos aqui, professor. Então, o senhor pode ficar à vontade. Se eu quiser, eu posso ler as perguntas para o senhor, ou o senhor, tendo acesso ao chat aí, pode respondê-las, né? A primeira aqui, pelo que me consta, é a do colega Arthur Gustavo, né, que ele tinha perguntado se esse ingresso no serviço público, antes da emenda constitucional 41, pode ter sido perante outro ente da federação. Essa pergunta é bem recorrente, viu, Arthur Gustavo, doutor Arthur? Eu sempre recebo essa pergunta, porque é natural, né? Assim, é muito natural que quem está na área pública preste um concurso, depois presta outro, né? Começa humilde lá como técnico, vai para escrivão de polícia, vai para uma procuradoria, depois vai para a magistratura, enfim, é natural, né, que a gente busque crescer, enfim, busque uma situação melhor e assim por diante. Então, esse ponto, ele é bem importante, é possível o ingresso no serviço público em qualquer cargo público, não há nenhuma diferença, em qualquer ente da federação, enfim, nós temos um parecer bem tradicional, bem clássico, do Ministério da Previdência, indicando isso, jurisprudência nesse sentido. Então, assim, é um tema bem consolidado, não vejo problema em relação aqui. Às vezes, pode acontecer um problema por conta de um RH de órgão público, mas, assim, em termos jurídicos, eu não vejo nenhuma dificuldade. A Constituição, tradicionalmente, nas várias emendas, ela fala em ingresso no serviço público, não fala em ingresso no cargo, não limita o ente da federação. Então, estadual para federal, outro estado, município, enfim, as várias possibilidades que nós temos na administração pública, enfim, na vida perante a administração pública, isso é bem tranquilo, não vejo nenhum problema aqui
e há um parecer bastante consolidado do Ministério da Previdência. Jurisprudência consolidada, então, bem tranquilo isso. O único ponto, como eu havia falado, ele é a questão de não haver a solução de continuidade. Então, a pessoa saiu de um cargo público, foi estudar para concurso, tal, para passar na magistratura e, nesse meio tempo, se exonerou. Aí, dançou, aí não tem jeito, aí não tem perspectiva, né? Um emprego público, advogado da Petrobras, advogado do Banco do Brasil, enfim, não é cargo público, né? Então, seriam as limitações aí, né? Seriam as únicas limitações. Professor, o colega Glender também indaga o seguinte: ingresso ocorrido em maio de 2003, porém, com interrupção de outubro a dezembro de 2005, também impede a integralidade? Doutor Glender, eu assim estou compreendendo que você saiu em outubro, saiu entre outubro e dezembro de 2005. Isso que não está claro, se é uma licença, se é uma exoneração em um novo concurso, mas se o novo ingresso é dezembro de 2005, aí, de fato, cai na situação número 2, né? Não tem mais direito à integral. Se o doutor quiser complementar aqui no chat, ou ligar o microfone, enfim, mas sem interrupção. Exatamente isso, viu? Foi uma exoneração em outubro de 2003. E aí o senhor volta em dezembro de 2005? Retorno em janeiro de 2006. Aí isso mesmo, doutor Glender, aí seria um novo ingresso. Se teve um lapso qualquer aí, o novo ingresso é considerado em 2006, né, como você falou, janeiro de 2006, então não tem direito à integralidade. Por menor que seja o lapso, professor? Por menor que seja o lapso, doutor Olídice. A ideia é que você pode ter entrado no serviço público lá nos anos 80, nos anos 90, não tem problema. Só que há necessidade, e qualquer cargo, enfim, só que há necessidade de uma manutenção, né, integral, enfim, de não haver a ruptura do vínculo com a administração pública. Esse ponto é chave, esse ponto é crucial. É computável cargo comissionado, desde que mantenha a continuidade? Não, o cargo exclusivamente em comissão, doutor Cristiano, não. Há necessidade de ser um cargo público, mas, assim, pode haver o cargo em comissão, mas desde que a pessoa tenha um vínculo em cargo efetivo. Se for só o cargo comissionado, não é considerado. O colega Cristiano pergunta: quem exercia antes de 2003 um cargo comissionado também faz jus à integralidade? E quanto à paridade, quais as regras? Essa situação, né? O cargo apenas em comissão, ele não leva a essa situação da aposentadoria integral. Desculpa, estou repetindo a pergunta, perdão. Imagina, doutor Ulisses, tranquilo. O colega Bruno Nairo pergunta se existe alguma forma de descarte de contribuições mais baixas. Doutor Bruno, sim, é possível, sim. Né? Nós vamos dar uma olhada na Lei 10.887, de 2004. Isso, claro, para quem ingressou a partir da Emenda 41 de 2003, que proporciona a aposentadoria calculada pela média das contribuições. E aí nós vamos ter uma regra muito parecida com a do INSS, que é de aproveitar, na média, as 80% maiores contribuições. Então, sim, é feito o descarte dessas 20% mais baixas. Vamos considerar aqui um tempo de iniciativa privada, um tempo lá de segurado facultativo enquanto estudante, um cargo público mais simples, enfim, são várias situações possíveis aí em relação a isso. O Glender também pergunta, o colega Glender, se o teto é do INSS, a base de cálculo não deveria ser somente o valor do teto também? É o que é praticado, viu, doutor Glender? É o que é praticado. Quem adere à Previdência Complementar, os servidores, magistrados mais novos, eles contribuem apenas no máximo o teto do INSS. Então, vira uma vantagem econômica. Um salário aí um pouco maior do que 30 mil. Aí você ganha um lapso aí dos 7 mil aos 30 mil não contribui, então fica bem interessante, né? Muita gente aposta nisso, né? Reduz a contribuição, então ganha um fôlego econômico mensal, mas é utilizado sim o teto do INSS.
Só não dá para pegar de volta o que já contribuiu, né? Então, as contribuições anteriores, feitas no teto da remuneração, na integralidade da remuneração, vão por conta do princípio da solidariedade e não são repetíveis. Isso o Supremo também já analisou algumas vezes, então, nesse caso, não teria essa possibilidade. Mas isso para quem adere, né, professor? Quem adere Ou para quem ingressa depois da instituição do regime próprio, né? Obrigatoriamente, né? Isso. Para quem busca aposentadoria integral, recolhe pelo teto e não tem conversa também. Interessante. Outras perguntas aqui. O Bernardo perguntou o seguinte: uma dúvida, quanto ao caso do Paraná, quem mudou de regime antes da aprovação do benefício especial também teve acesso a ele? Pergunto isso porque, caso não tenha tido, o melhor seria esperar a lei sobre o benefício especial, no caso do Maranhão. É interessante essa pergunta, né? E aí a gente volta naquele tema, doutor Bernardo, naquele tema que eu abri a conversa aqui, que é a inexistência de direito adquirido a um regime jurídico, né? Então, hoje foi publicada no final de 2021 uma lei de incentivo à adesão à Previdência Complementar, lá no Paraná. Quem já aderiu antes, já aderiu, ou porque ingressou a partir de 2013, ou porque aderiu voluntariamente nesses tempos mais recentes. Daqui para frente, foi publicada essa lei do benefício especial, que é um incentivo econômico, a devolução de valores bem expressivos, inclusive, mas aí isso só se aplica para quem está na atual condição de recolher pela integralidade, ter direito à aposentadoria integral e assim por diante. Não dá para retroagir essa situação, né? Então, eu faço essa leitura dentro desse tipo de perspectiva que sempre é aplicada em matéria de servidores. Vamos aqui. O Bernardo ainda faz uma outra pergunta, ele diz o seguinte: uma dúvida que muito me perturba. Como se dá a administração das verbas da Previdência Complementar Fechada no caso do Paraná e outros estados? Pergunto isso tendo em conta os casos que ocorreram nos fundos fechados Petros e dos Correios, os quais ganharam as manchetes de jornais e prejudicaram até quem já estava aposentado. Isso é relevantíssimo, né? Isso é muito, muito importante, a fiscalização desses fundos, né, que geram, né, gerenciam valores muito altos, enfim, né, de uma massa de servidores muito grande, enfim, nos três poderes, né, das várias carreiras, então, sempre gera uma preocupação muito grande. Normalmente, a fiscalização é feita por um conselho fiscal, um conselho de administração, por representantes dos servidores dos três poderes. Então, essa entidade fechada que será criada é uma entidade fechada de previdência complementar. Ela tem que ter um conselho fiscal, um conselho executivo, um conselho de administração, submetidos aí a regras de compliance, a certificação dos gestores tem que ter um nível de formação específica, todas as regras de improbidade, então tem todo esse pacote aí de compliance. Além disso, a Previc, que é a Secretaria de Previdência Complementar, fiscaliza essas entidades de previdência fechada, mesmo dos servidores. São fiscalizadas pela Superintendência de Previdência Complementar do Ministério da Previdência. Então isso acontece também, é um reforço, e, enfim, a parte de sistema bancário também entra um pouco também. É uma fiscalização bem complexa, né? No que diz respeito à comissão de valores também, a gente vai ter lá Banco Central, CVM, é uma regulamentação bastante complexa aí, não é algo simples. Então, seria em linhas gerais isso, os próprios conselhos da própria entidade fechada e a Previc, né? Em linhas gerais a Previc e Banco Central, os órgãos regulamentadores desse tipo de atuação econômica. O colega Clênio aqui, ele está querendo que o senhor garanta que o ingresso, eu estou brincando, que o ingresso anterior à emenda 41,
ela garante, ela dá direito à integralidade, né? Garanto, garanto. Doutor Garante. isso eu garanto. Isso eu garanto. A colega Verônica Calmon pergunta: licença sem vencimento é considerada a interrupção do vínculo para fins de aposentadoria? Doutora Verônica, isso é tranquilo, são coisas do dia a dia da administração, licença maternidade, licença saúde, licença sem vencimentos, não tem problema. O que não pode é a exoneração. Isso que não pode acontecer, a exoneração. Agora, a licença sem vencimentos só vai atrapalhar o tempo de contribuição. A pessoa pode tirar essa licença, enfim, motivos da vida, e o único ponto negativo é a questão de tempo de contribuição, que não conta. Mas tudo bem, é só uma questão de atraso, mas não, enfim, extingue aquele vínculo necessário para a aposentadoria. O colega Glender pergunta também: quem está nas regras das médias, pós-emenda constitucional 41 e antes da emenda 103, não tem direito a repetir o que contribuiu além do teto do INSS? Qual o incentivo a mudar para as novas regras? Doutor Glender, essa situação não gera direito à repetição. É a ideia do princípio da solidariedade, nós temos isso fixado na ADI 3105, e daí ela se desdobra em uma série de outros entendimentos, outros julgados do STF. Então, é aquela ideia que eu falei no comecinho da conversa, né? O servidor, o agente público não tem direito direito adquirido a regime jurídico, muda e se ele é prejudicado, fica por isso mesmo, ele não tem direito a repetir uma contribuição que tenha sido feita a mais, né, a maior. Então acaba sendo dessa maneira que o Supremo interpreta. Deixa eu ver aqui, professor. A Jaqueline Caracas pergunta: como é possível fazer essa comparação para quem entrou até 2003? Se vale a pena migrar para o regime da Previdência complementar? É complicado, Jaqueline, a gente tem um parâmetro objetivo aqui, né? É muito da situação concreta de cada um, né? Idade, quanto tempo tem de contribuição, se você, enfim, né, crê que as coisas vão mudar muito lá para frente. É bem complicado esse cálculo econômico aqui. O Nelson pergunta: quem se aposenta integralmente permanece com a obrigação de recolher a contribuição previdenciária? Existe até uma ação direta de constitucionalidade, professor, salvo engano, né? Sim, mas essa obrigação está bem pacificada no Supremo. Eu creio que mesmo com a emenda 103, a gente não tem mudanças em relação a isso. Outra dúvida: a lei prevê que o servidor pode escolher o quanto contribuir para a Previdência Fechada Complementar. Esse valor pode ser alterado no decorrer do tempo? Começa o contribuído com 3 mil, o Estado tem a obrigação de contribuir com o mesmo valor e após 10 anos desejo diminuir isso. Olha, normalmente a gente tem uma flexibilidade nessas possibilidades, né, doutor Bernardo? Os regulamentos, eles dão uma possibilidade de mudança para mais, para menos, para aportes voluntários, então normalmente há uma flexibilidade maior. O RPPS tradicional, ele é fechado, né? O servidor recolhe tanto, a contribuição patronal é tanto. Nos planos de previdência complementar, é uma questão mais bancária, mais contratual. Então, você normalmente pode aumentar, pode diminuir, fazer os aportes espontâneos, então acaba tendo uma liberdade maior para isso. Quem define é o regulamento. Vamos passar aqui para a última pergunta, tá, colegas? Eu acho que a gente já encerra por aqui, tá? Até por conta do adiantado da hora, já vamos aí para 1h30 quase de evento. Presidente, só uma licencinha. Depois desse regulamento, é Bernardo falando, depois desse regulamento, nós vamos ter que ter uma nova aula, então, com o professor, porque eu estou vendo que o regulamento ele vai definir muita coisa sobre o regime fechado de previdência complementar. Sem dúvida, Bernardo. Eu acho que a coisa mais importante que nós tínhamos a fazer aqui era chamar a atenção dos colegas para o que está acontecendo. Talvez tenha passado despercebido para muitos colegas,
mas nós tivemos aí essa reforma na Previdência do Estado, no final do ano passado, com essa lei 11.636, e a gente está iniciando, viu, Bernardo, esse ano, com força total aí. Eu tenho conversado com o Gilberto, da ANPEM, o Cristiano, da Associação dos Defensores Públicos, e a gente está unindo forças aí para tentar trazer esses esclarecimentos aos colegas, para fornecer o maior número de subsídios aos colegas, para que possam fazer suas opções de forma muito esclarecida. Então, a gente está começando esse início do ano aqui, trazendo o professor Marco Aurélio Serral, não é? Dando esse start, né, sobre regra de previdência, e acho que daqui para diante a gente vai ter que focar mais especificamente nessa questão dos regimes próprios, né? Melhor dizendo, do regime complementar de previdência para os estados. E sobre isso, professor, uma coisa interessante, eu lembro que quando nós tivemos a alteração daquela lei complementar em 2019, instituindo novas alíquotas progressivas, né? Iniciando em 14%, não é isso? Indo até 22%, salvo engano. Eu lembro que a gente, na época, fez um estudo e constatou que, no caso do Maranhão, o nosso fundo de previdência, que é o IPREV, né? Ele, em relação à magistratura, ao Ministério Público, às carreiras jurídicas em geral, ele nunca foi deficitário, ele sempre foi superavitário, né? Então, isso é uma questão interessante. E aí eu pergunto também, diante dessas premissas, futuramente, com a instituição dos regimes, das previdências fechadas, né, nós teríamos a possibilidade de instituir uma previdência envolvendo carreiras jurídicas apenas no âmbito dos estados? Não vejo essa possibilidade, Ulisses. Perdão, eu acabei me expressando mal. Normalmente, né, a gente tem na União Federal uma situação diferente, são três instituições de previdência complementar, o FUNPRESP Executivo, o FUNPRESP Judiciário e o FUNPRESP Legislativo, porque o tamanho, né, do funcionalismo federal é muito grande, né, não se compara a nenhum estado. Então, foram feitas três instituições conforme os poderes envolvidos. Nos estados, nós temos visto aí sempre um único órgão de previdência complementar, abrangendo todo o funcionalismo. Não vejo espaço, dentro do artigo 40 da Constituição, e mesmo das regras transitórias da Emenda Constitucional 103, eu não vejo espaço para uma previdência complementar que abrange apenas as carreiras jurídicas, que tem, claro, né, um porte financeiro diferente, enfim, mas eu não vejo o arranjo normativo possível aí, nesse caso. Tranquilo. Me ocorreu isso, professor, eu estava me lembrando, aqui o colega até está dizendo aqui que o fundo é o FEPA, de fato é o FEPA, o IPREV é o instituto que o gere. E eu estava me recordando disso, porque naquela época da lei complementar, que alterou as alíquotas, isso foi uma coisa que chamou a atenção, né? O Estado é superavitário, né, e não deficitário dessas carreiras jurídicas, né? E aí a gente fica pensando numa saída, né? Mas, de fato, tem essa dificuldade. E aí, nós também temos uma pergunta, eu acho que a gente pode já considerar essa aqui como a última pergunta, do Alexandre Sabino. Para servidores federais, eles podem optar por faixas de contribuição. Nós, do Maranhão, teremos essa mesma possibilidade? Pode haver mudança nas regras da Previdência Complementar com o passar dos anos, gerando aquela certeza que temos no regime geral de Previdência? Doutor Alexandre, isso depende do regulamento, né? E, normalmente, os regulamentos eles dão uma margem de mudança. Então, começa de um jeito, depois amplia a contribuição ou reduz, enfim, isso é bem comum nesse tipo de regulamento, né? Aportes voluntários, então, isso é uma estratégia bastante tranquila, né? A gente vê a previdência complementar muito mais como um investimento bancário do que como um modelo previdenciário tradicional. Então, essa liberdade econômica normalmente está presente nesses regulamentos. Nem na lei, o próprio regulamento ele costuma ter essa flexibilidade. Então, eu creio que isso venha naturalmente na regulamentação. Vocês podem até participar da construção desse
regulamento, é bem importante que façam esse acompanhamento legislativo, assessoria legislativa, enfim, sugerindo situações, enfim, então é bem possível que isso aconteça. E o regulamento ele também varia ao longo dos anos, conforme, assim como acontece na Previdência para a iniciativa privada, que também acontece, né? E aí as várias discussões sobre regulamento, sobre mudança de regulamento, então tudo isso faz parte também. Maravilha. Colegas, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Doutor Lides, só tem uma pergunta, um esclarecimento ali, porque a mim não ficou assim bem compreendido. Se permanece a obrigação de contribuição nessa aposentadoria integral, vejam uma situação injusta. Eu hoje recebo abono de permanência, aí eu vou me aposento, aí eu vou ter que continuar a contribuir para a Previdência, perco o abono, quer dizer, aí perco os auxílios. Eu tenho uma desvantagem financeira de R$10 mil. Não vou me aposentar nunca, só quando chegar a compulsória. Entendeu? Não há um estímulo, não há nenhuma vantagem para que a gente possa efetivamente ter integralidade de remuneração, ainda que os vencimentos básicos continuem iguais na aposentadoria integral, mas se você permanece com a obrigação de recolhimento da contribuição previdenciária e perde todos os auxílios, você vai perder um aporte econômico considerável de sua remuneração. Entendeu? Era só isso que eu queria contribuir aqui a circunstância, a nossa realidade funcional. Né? Faltam 2 anos para eu me aposentar integralmente. Cheguei a pensar algumas vezes, tenho vontade de voltar a morar em Portugal, voltar a morar na Europa, e tudo, mas perdendo R$10 mil assim, é uma coisa extremamente né, penalizadora. Que aposentadoria é esta? Continua a contribuir? Perde a contribuição, o abono de permanência e continua a pagar a previdência? É injusto mesmo, doutor Nelson. Eu concordo integralmente. Maravilha. Colegas, eu acho que nós podemos chegar ao fim da nossa exposição, do nosso evento. O Bernardo aqui disse que... Como foi? Ela disse, excelente exposição, mas não podemos perder o contato do professor para quando sair o regulamento. Está vendo, professor? Então, o senhor já fica aí instado aí a participar conosco, né? E certamente, viu, Bernardo, a gente tem conversado sobre isso, né? Esse evento que a gente está propondo agora nessa tarde, ele não será um evento isolado, né? Nós teremos aí várias ações para os nossos associados em relação a essa questão da Previdência, considerando essas últimas alterações. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. O senhor foi muito gentil, muito generoso aqui nessa exposição. Eu acho que essa questão da pandemia, ela trouxe isso como grande vantagem, né? Porque o senhor está aí no seu estado, né, e falando aqui para os juízes do Maranhão, numa tarde de quarta-feira, já quase 18 horas, e eu consegui o seu contato, a sua referência por meio de um amigo em comum, que foi o doutor Juliano, que é presidente da Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul. Nós estávamos em um evento da Associação dos Magistrados Brasileiros, e aí a gente falava sobre Previdência, e aí ele falou muito bem de um webinar, de uma live que vocês tiveram lá com os colegas do Mato Grosso do Sul, e aí eu peguei o contato, né, vi a sua exposição, achei excelente, e aí nós conseguimos trazê-lo para cá, ainda que virtualmente. Então, isso é uma grande vantagem, né, que nós tivemos com essa pandemia. Ter o senhor aí tão próximo da gente, dialogando, tirando dúvidas, né, e o senhor emprestando aí o seu vasto conhecimento, a sua inteligência. Muito obrigado, professor. Seja bem-vindo aqui ao Maranhão. Não sei se o senhor já conhece, vem aqui. Ainda não. Boa vontade. Pois é, o colega, o Edmilson, né, que foi seu colega de faculdade, o Edmilson aqui, ele vai se oferecer certamente para levar o senhor até os Lençóis, né? Então, pode deixar exigir aí do colega, né? Não é isso, Boa Edmilson? explicação, você. Só não pode ser nesse avião de Edmilson, pelo amor de Deus.
Professor, então, muito obrigado. Boa tarde a todos. Edmilson, quer falar alguma coisa? Quer fazer um cumprimento aqui ao professor? É só um prazer revê-lo, Marcos. Acho que tem 23 anos que nos víamos, né? Agora, nessas circunstâncias, eu acho que foi... Eu fico muito honrado, né, em ter um colega também de faculdade, tenha chegado a esse grau, né? Trilhado pela docência, meu amigo. Então, muito futuro aí para o colega aí, para o amigo. Não pude em São Paulo participar daquele evento porque tínhamos 2 marcados ao mesmo tempo. Uma pena, Ed, mas a gente se encontra. Um abração para você, meu amigo. Abraço. Okay. Gente, boa tarde a todos. Até logo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Carolina. Parabéns pela palestra, parabéns ao Lides pela iniciativa. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Muito bom, presidente. Até logo. Estamos juntos, amigos. Um abraço.